a Mila. E eu sou a Ká. E esse é o episódio 5 do podcast do Projeto Rabiscos. Chegou a hora de a gente falar o que a gente aprendeu depois de quase um ano de aulas presenciais. Então a gente separou aqui pra vocês algumas coisas que a gente aprendeu na marra depois dessa transição entre o ensino remoto, que a gente estava há mais de 2 anos, se eu não me engano, para o ensino presencial, que a gente voltou em março desse ano. Então a gente vai falar sobre escolhas, sobre otimizar tempo, sobre otimizar o estudo em geral. Tudo tá muito legal. E eu, se fosse você, não deixava de conferir o episódio completo. Então bora lá? Bora lá! Pra gente começar então, eu acho que eu não posso deixar de falar sobre um episódio muito curioso. Eu lembro que a primeira aula que eu tive, eu acho que as aulas começaram numa segunda-feira, não foi? Deve ser, provavelmente. Numa segunda-feira, 7h30 da manhã. Eu lembro que eu cheguei na sala, assim, eu tive um estranhamento tão forte, mas era surreal. Eu realmente esqueci como que era ter uma aula presencial. Eu lembro que eu estranhei o quadro, olhar pro lado, ver outras pessoas, estranhei aquela dinâmica de terminar. Eu estranhei muito. Eu acho que muitas vezes a gente tende a suavizar, a muitas vezes subestimar mesmo o que a gente passou no ensino remoto. Então eu acho que hoje vai ser muito interessante a gente realmente mostrar o que a gente passou com esse ano, o que a gente tentou, pra gente entender mesmo que não foi um processo tão tranquilo, é um processo que ensinou muito pra gente. Exatamente, a gente teve que aprender certas coisas aqui, foi na marra, tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial, nessa volta às aulas presenciais. Então, durante esse episódio, que a gente tenta manter por volta dos 30, 35 minutos, eu quero que você pense assim, olha, como é que era o seu ensino remoto, como que você fazia as coisas, como que era a sua rotina e como que isso se alterou com a volta do ensino presencial. Então eu queria que, enquanto a gente está aqui contando nossos exemplos, contando a nossa história, contando como foi pra gente, pense em como foi pra você também. Porque aí esse exercício de reflexão não fica só do lado de cá, fica também com você, o que é mais importante ainda. E se você quiser compartilhar isso com a gente, o que foi igual, o que foi diferente, vai ser melhor ainda. Então lembra que o espaço dos comentários está sempre aberto para você conversar com a gente. Isso aí. E uma coisa que eu acho muito importante da gente dizer é que cada pessoa viveu o ensino remoto e está vivendo o ensino presencial de uma maneira. Quando eu penso nisso eu penso muito no seguinte, sabe quando você tá num engarrafamento? E aí você vê que parece que todo mundo tá vivendo a mesma coisa, mas eu acho que todo mundo tá vivendo a mesma coisa de formas diferentes. Então tá todo mundo parado, né, naquela tristeza de embreagem, eu não sei como faz, será que você fica embreagem, tira freio? Eu não sei, gente. Acho que é isso mesmo. Tá? Então, assim, tem um detalhe de você ficar freio, embreagem, não sei se você ficar com a embreagem o tempo todo, não sei, mas sei que as pernas doem e fica um saco. Parece que a gente pensa, todo mundo tá vendo a mesma coisa, mas não, porque existem carros que têm ar-condicionado, há carros que têm mais conforto, pessoas que estão tendo uma conversa legal dentro do carro, que de repente nem tá vendo o tempo passar, ou pessoas que estão ali naquele trânsito dos infernos, não vê na hora de ir embora, de chegar em casa. Então, em tese, tá todo mundo vivendo a mesma situação de formas diferentes. E eu acho que o ensino remoto e o ensino presencial também é assim. Por isso que eu acho que quando a gente tá falando de como foi presencial pra gente, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a gente mora em Betim. E que a gente não teve o mesmo retorno presencial que uma pessoa que mora do lado, em BH mesmo, então mora do lado porque era de outro lugar e mudou, teve. Porque a gente tem uma realidade muito peculiar. A gente está nesse engarrafamento com um carro muito específico, numa situação muito específica. E isso vai definir praticamente tudo que a gente teve que fazer no ensino presencial. E a primeira coisa é que a gente tem que aproveitar o tempo na FMG da melhor forma possível. Né, Karine? Exatamente, porque se a gente passa tanto tempo no trânsito, tanto tempo nesses engarrafamentos, né, que a Camila estava falando, então quando a gente chega no FMG, a gente já perdeu muito mais tempo do que a pessoa que simplesmente andou 20 minutos da sua casa até o FMG, ou então ela simplesmente pegou um ônibus de 40 minutos. A gente gasta no mínimo uma hora e pouco de carona, não é nem de ônibus, porque se fosse de ônibus a gente gastaria, sem exageros, por volta de 3 horas.
Então, esse tempo que a gente perde no deslocamento, ele vai influenciar muito na forma que a gente vai ter que enfrentar, que a gente está enfrentando esse presencial. E é por conta disso, por essa perca de tempo que a gente gasta no trânsito, que quando a gente chega no FMG, a gente que tem que estar ali, olha, de corpo e alma. A gente tem que estar sabendo que ali vai ser o momento mais privilegiado, mais confortável, mais cômodo para a gente estudar. Porque quando a gente chegar em casa, a gente já vai estar cansado de ter enfrentado mais uma vez esse trânsito horroroso. A gente já vai ter uma dor de cabeça, enfim, a gente vai estar em outras condições que não vão ser tão favoráveis assim pra gente estar estudando. Então, eu faço esse meu comprometimento todos os dias. De chegar no FMG e saber que o tempo que eu estou ali, eu preciso aproveitar ele da melhor forma possível. Então, porque quanto mais tempo eu estudo no FMG, menos tempo eu passo em casa estudando. E geralmente, esse tempo em casa é quando eu preciso dar atenção pra minha mãe, pra Emily, que é minha cachorra. Eu preciso, sei lá, cuidar de mim, arrumar minhas coisas, tomar um banho. Enfim, eu preciso dar atenção a outras coisas que são muito mais importantes e relevantes pra mim do que os estudos. Então, pra mim, por exemplo, não faz o menor sentido eu ir pra uma aula e ficar o tempo todo mexendo no celular ou então ficar só no Twitter. Porque não faz sentido. Eu não vou deslocar 1 hora do meu dia. 2 horas, na verdade. Ainda em volta. Eu não vou gastar 2 horas do meu dia gastando muito dinheiro só pra chegar ali e ficar mexendo no celular. Porque isso, eu poderia mexer no celular em detalhe na minha cama. Na minha casa, sem gastar dinheiro e muito menos o meu tempo. Então, se eu vou pro FMG, se eu vou pra assistir a aula, eu tenho que prestar minimamente atenção na aula. Claro que durante o dia, durante a aula, como hoje, eu respondo algumas mensagens, eu faço algumas pesquisas, assim, tipo aquela coisa que você faz, tipo passar um Pix, tipo ler um e-mail. Enfim, essas coisas mais mecânicas, mais fáceis. Eu faço isso durante a aula. Mas eu sei que quando o professor realmente engata a aula e chega naquilo que ele mais queria dizer na aula, eu preciso prestar atenção. Eu não vou me deslocar 23 quilômetros da minha casa para chegar numa universidade belíssima e ficar mexendo no celular. Porque o Wi-Fi eu tenho em casa. Então eu faço esse meu comprometimento. Eu não vou ficar mexendo no celular mais do que eu deveria. Claro que é absolutamente diferente a quantidade que eu mexo no celular hoje comparado aos anos que eu tinha de aula presencial antes da pandemia. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo deve sentir, que hoje a gente mexe muito mais no celular. Eu não acredito que isso seja só por conta da pandemia, mas é por conta de que a gente está mexendo muito mais no celular. Então, cada vez mais a gente está fazendo coisas pelo celular. Então, a gente se mexe mais. Mas o problema é que eu não vou ficar mexendo no celular o tempo inteiro. Eu sei olhar, escutar o que o professor está dizendo e pensar assim, olha, isso aqui é mais importante, eu preciso anotar. Isso daqui também eu posso ignorar. Ele está respondendo a pergunta de uma pessoa, ele está introduzindo o tema, então ele está revisando o conteúdo da aula passada. Então, por mais que eu tenha essas ressalvas que eu acabei de falar para vocês, eu penso em aproveitar da melhor forma possível o tempo que eu passo na UFMG. E eu acho que isso que você falou de usar o celular na aula, eu acho que isso também não pode ser também muito extremista e falar assim, não, você não pode usar o celular na aula, porque isso é irreal. Então, isso tem relação com o que a gente falou naquele episódio 3 de minimalismo digital, ou foi o 2? Acho que é o 2 mesmo. Acho que é o 2. Então, a gente tem um episódio que a gente falou sobre minimalismo digital, não sei se é o 2, se é o 3, mas a gente fala sobre isso, como que a gente tem que criar padrões que sejam alcançáveis. E um deles é não querer, nunca mais vou usar o celular na aula. Não, mas assim, usar com responsabilidade. Eu acho que é isso. Usar sabendo que aquilo que você faz no celular tem consequência no seu estudo. Então, se você fica no seu celular vendo coisas que você não precisaria ver o tempo todo, conscientemente, então o professor está explicando ali. Você levantou o pescoço, viu que aquilo é importante e você escolheu mexer, tenha consciência daquilo. Tenha consciência de que isso vai trazer consequência. Com certeza. Então eu acho que é usar com responsabilidade. Porque, claro, eu passo o Pix, eu olho um e-mail ou outro, mando aquela mensagem que eu preciso mandar. Muitas vezes eu fico mexendo muito com carona, né? Precisa de carona, precisa de marcou, preciso... Né? Onde que fico mesmo? Qual que é a porta do carro? Tem coisas que a gente vai fazer durante a aula mesmo. Mas eu sei que quando eu entendi que o professor vai falar uma coisa importante, eu guardo ela na mochila e presto atenção. Exato. E eu também, além de ficar prestando atenção no professor e tá fazendo anotações, claro, porque é o que funciona pra mim, eu também aproveito aqueles minutinhos iniciais da aula que o professor ou ainda nem chegou na sala, ou então tá só cumprimentando o pessoal e, sei lá, falando alguma coisa mais
técnicas sobre o programa da disciplina, enfim, o que eu aproveito esse tempo? Ou eu reviso as anotações que eu já tenho das aulas passadas, que funcionam demais pra mim, porque revisar as anotações é a maneira que eu uso pra revisar os conteúdos. Então eu não pego um dia, tipo, hoje eu vou revisar todos os conteúdos da semana. Não, isso pra mim nunca funcionou, porque eu nunca tive um dia só pra isso. Eu nunca vou ter tem isso. Exatamente. Ninguém tem um dia, uma sexta-feira, por exemplo, que é mais pro final da semana, que você vai ter ela toda livre pra só sentar e revisar as anotações. Se você tiver essa condição, o que eu acho bem raro, você ainda não vai ter essa disposição, porque revisar todas as disciplinas de um dia só é muito chato, sabe? Mas você ficar só lendo as coisas, lendo. Nossa, é um estudo extremamente passivo que te dá sono. Então isso não iria funcionar de qualquer jeito. Então, pra encontrar uma maneira de realmente revisar que dê certo, eu uso isso. Eu uso esses minutos, mas antes da aula começar, para revisar aquilo que eu já tenho anotado. Então, essa é a maneira que eu encontrei para poder fazer a revisão dos conteúdos que eu tenho para revisar. Eu também faço, por exemplo, algumas checagens do Moodle, da disciplina, por exemplo. Então, eu entro lá, olho se tem alguma atividade marcada, se tem algum aviso do professor. Então, geralmente, eu faço isso. Eu olho também o programa da aula. Então, por exemplo, enquanto o professor está explicando lá alguma coisa, tirando alguma dúvida muito específica, eu abro, por exemplo, o programa da disciplina e vejo. A gente está seguindo o cronograma ou não estamos? Tem um trabalho para tal dia que eu não estava sabendo. Ou então, tem alguma atividade avaliativa em sala, por exemplo. Então, eu já estou aí tentando me atualizar sobre a disciplina. Eu também, por exemplo, checo o grupo daquele trabalho, daquela disciplina, vejo se o pessoal já fez a parte deles, como é que tá, se tem alguma coisa para revisar, que eu não coloquei para poder fazer durante a semana. Então, essas coisas que estão naquela disciplina, e são coisas muito rapidinhas, que não desviam meu foco completamente, eu uso o tempo das aulas, em que o professor não tá muito, não engatou ainda a aula, para poder fazer elas. Porque, gente, o momento mais privilegiado para você fazer as coisas daquela disciplina é durante a aula dela mesmo. Isso eu aprendi, não foi nem tanto nas aulas presenciais, foi no meu ensino médio, quando eu tinha 16 disciplinas, era muita coisa, e eu tinha tantas disciplinas que eu nem lembrava delas durante a semana. Então eu precisava... Não, terça-feira, de 1 às 2, é o momento que eu tenho aula de sociologia, por exemplo. Então é o momento que eu vou focar o máximo possível naquela disciplina. Que eu vou fazer tudo que eu consigo fazer, resolver todas as pendências, me planejar ao máximo para aquela disciplina. Então, é como se eu tirasse todas as outras disciplinas de vista e se focalizasse só nela. Tudo bem, o que eu já fiz, o que eu preciso entregar, o que precisa ser feito. Então, isso é uma boa também. Se você tá nessa situação meio parecida um pouco com a gente, essa questão de se deslocar muito para ir para a faculdade, então tá trabalhando também, quem sabe, e tá tendo pouco tempo para estudar, pense nisso. O que você pode fazer na faculdade, na sua escola, enquanto o professor tá um pouco assim, não engatou na aula. Enquanto você tem aqueles minutinhos ali que você simplesmente ficaria rolando o Instagram. Então, pensa nesses minutinhos que parecem bobo demais. Tipo assim, são 15, 20 minutinhos que parecem que não fazem diferença. Mas se você pensar que o momento daquela aula é o momento mais privilegiado para você dar atenção àquela disciplina, você pode pensar em fazer algumas coisas pequenas assim, que fora daquele momento ali, poderiam tomar muito mais tempo e energia. Então, tenta pensar nisso também. O que você consegue fazer para aproveitar aquele tempo da melhor forma possível? Eu também tenho um outro exemplo com uma disciplina específica, que é assim, a maioria das atividades que a gente faz durante a própria aula. Então, assim, é uma atividade em grupo que a gente realmente faz em grupo durante essa aula. Então, é uma disciplina que, se você saber se organizar, você não precisa fazer nada dela fora da sala de aula. Como eu não tenho tempo de ler os textos daquela disciplina, eu faço tudo que eu tenho que fazer dela durante a própria aula. Mas se, por exemplo, eu ficasse mexendo no Instagram, ficasse fazendo corpo mole, enfim, se eu não desse 100% meu naquela disciplina, naquele momento do horário, eu teria que fazer as coisas depois do horário. Então, eu escolho negligenciar o restante das disciplinas. Então, eu posso sim estar com várias outras coisas para poder fazer naquele momento, mas naquelas horas, de 1 até 2h40 da tarde, da quinta-feira, eu penso, não, agora é o momento da minha semana que eu vou parar e fazer tudo que eu preciso fazer dessa disciplina. Então, eu faço o mais rápido possível as atividades que eu preciso fazer, enquanto um grupo está fazendo uma atividade, uma dupla do meu grupo está fazendo uma atividade, eu estou com outro grupo lá, tentando adiantar alguma outra coisa. Então, é isso, gente. Eu uso o tempo daquela disciplina para fazer o máximo de coisas que eu posso fazer. Tanto é que está dando muito certo, que eu não tô precisando fazer nada dessa disciplina, nem me preocupar com ela, com a existência dessa disciplina em outro horário.
E isso é muito legal, porque se naquele tempo ali que eu já tenho separado pra isso, eu dou meu 100%, quando eu sair, por exemplo, no intervalo, que é intervalo mesmo, quando eu sair do FMG, quando eu estiver no almoço, eu posso ter outras prioridades. Porque isso que a gente tá falando, de aproveitar o tempo no FMG, não é pra você chegar em casa e estudar mais. Ou então, você chegar no final de semana e estudar mais ainda. É pra você saber que tudo tem seu tempo e lugar. Se você não estudar o que você precisa fazer de segunda a sexta, das 8 até as 5 da tarde, essas tarefas vão ter que ser feitas em outros horários que são muito mais piores. Que são muito mais ruins pra você, pra sua vida, do que o que você quer fazer, que você gosta de fazer. Então, seus hobbies, enfim, aquilo que a gente gosta de fazer vai ser prejudicado se a gente não se organizar para poder aproveitar da melhor maneira o tempo que a gente tem para fazer certas coisas. Deu pra entender mais ou menos? Acho que eu me confundi nesse finalzinho, mas acho que a mensagem já tá dada. Não, você não se confundiu, Karina. Não confundi? Não. Ah, então tá bom. E eu acho que eu também faço isso. Então, por exemplo, todas as disciplinas que eu tenho, eu também faço isso. Durante a aula, eu checo o cronograma, eu já pego e anoto no planner alguma data. Então, isso é muito importante, né? Quando você tá falando, não fica mexendo no celular, porque você vai precisar correr atrás daquela informação depois. Então, Exato. usa pra aquele tempo da forma mais responsável. Mas uma coisa que eu sempre tenho em mente também, que eu acho que você tem um equilíbrio. Porque eu não acho que a mensagem também estudar em cada minutinho possível na FMG. Ser produtivo o tempo inteiro, porque isso não é saudável. Uma hora ou outra você vai cair por terra. Exatamente. Não é, por exemplo, ficar o tempo todo na escola, na faculdade, só estudando. Porque, por exemplo, você tem outras coisas pra fazer que são tão importantes quanto. Então, conversar com aquela pessoa, participar de uma palestra. Muitas vezes só joga a conversa fora mesmo, dá um rolê despretensioso na biblioteca. Então, acho que você precisa ter essas janelas. Eu acho que quando você sabe diferenciar o que é janela e o que é tempo de estudo, que as coisas fluem mais. Porque você entende, opa, esse dia aqui eu vou precisar fazer as coisas. Mas em outro dia que você viu que você se planejou e deixou aquela janela aberta pra fazer aquilo, você vê, opa, hoje eu tô tranquila. Eu posso conversar com essa pessoa, eu posso resolver tal lugar. Então você não vai ficar preocupado em ter que estudar e nem também culpado depois de ter estudado e precisar fazer as coisas mais tarde na sua casa. Pois é, porque isso é justamente a magia da organização. Porque se você se organiza para poder fazer aquilo que você precisa fazer num espaço de tempo X, você precisa também ter a mesma disciplina e a mesma responsabilidade na hora de dizer, olha, como eu já fiz isso, eu agora posso usar esse tempo Y para poder fazer o que eu quero fazer. Então eu quero fazer um piquenique com meus amigos. Fique sinta-se à vontade. Assim, porque o problema também é que é o seguinte, quando você entra nessa neura de querer ser o mais produtivo possível, ser o mais otimizar o seu tempo cada vez mais, então a gente fica muito a gente cai muito nessa cilada de achar que eu não posso gastar nenhum tempo da minha semana para poder fazer uma coisa que não seja estudar. Eu preciso otimizar meu tempo o tempo inteiro. Então a balança só cai para um lado. Você só trabalha, você só quer ser produtivo. Você nunca tem um descanso, você nunca se presenteia com alguma coisa, sabe? Então você é disciplinado só para uma coisa só. Você tem essa produtividade tóxica, que é justamente isso. Você só pensar que você precisa fazer, entregar, ser produtivo, otimizar. E esquece de que isso tem um propósito. O propósito de se organizar, de se planejar, não é um fim em si mesmo. Não é só ser mais produtivo e mais planejado. É justamente ter mais tempo para outras coisas. Então, tudo que a gente fala aqui no Projeto Rabisco sobre se organizar, usar métodos de estudos mais eficientes, não é só para você estudar melhor, tirar boas notas e ser mais planejado e organizado. É para você ter mais tempo para outras coisas. O fim é outro. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Exatamente. Vou dar um exemplo. A gente está gravando hoje, é dia 31 de outubro. Estamos gravando de vermelho, tivemos uma notícia muito boa ontem. Sim. E aí a gente... na semana passada... Teve feriado? Foi semana passada? Na outra. Na outra semana teve feriado. Eu sei, dia 12 foi feriado. Agora dia 12 vai ser feriado. E dia 15 agora de novembro vai ser feriado. Então a gente teve 3 feriados, assim, menos de um mês e meio. Então a gente teve bastante feriado. E adivinha quantos feriados a gente estudou? Isso mesmo, a gente não estudou em nenhum desses dias. E a resposta para isso é complexa, envolve várias coisas, envolve planejamento, envolve organização, mas também envolve uma coisa que a gente está conversando aqui, que é se dar o tempo de descanso por aquilo que você focou. Então, por exemplo, eu acho que o feriado foi na quarta-feira, não foi? Dia 12 de outubro. E aí, eu lembro que na terça-feira eu falei, não, eu preciso focar, não hoje eu vou estudar na hora do almoço, porque amanhã é feriado, e eu sei que eu vou descansar.
Então, acho que é isso. Quando você também tem um motivo para além de si mesmo, para ser produtivo, para focar naquele momento, para valer a pena aquele tempo que você é na sua faculdade, você consegue ver que fica mais fácil. Que você não precisa ficar se cobrando tanto, não precisa ficar se sentindo tão ocupado, você tem um objetivo para além de ser produtivo. Então, isso faz muito sentido. Mas também, como você já deve estar suspeitando, uma coisa que tem muito efeito nos nossos estudos é o essencialismo. E não seria diferente. Quando a gente está falando de estudos presenciais, o essencialismo ele precisa estar presente, mais do que nunca. Porque a gente precisa aprender ali na marra, na prática, a fazer menos, porém melhor, né, Karina? Exatamente. E isso na prática é o quê? É aprender a priorizar, por exemplo. É entender que dentro daquelas disciplinas que você tem ali, olha, são 6, 7, 8, 10, existem aquelas que você precisa ser muito mais rigoroso com aquela disciplina. Você precisa se dedicar muito mais para aquela disciplina. Porque todas essas 10 disciplinas que você tem, essas 8, 7, elas não têm o mesmo nível de dificuldade, elas não têm o mesmo nível de importância para a sua área. Enfim, elas não são iguais. Elas têm uma série de diferenças entre elas. Todas elas podem ter a mesma carga horária, podem ter o mesmo número de créditos. Enfim, elas podem ser, teoricamente, iguais, mas elas não são na prática. Porque os professores são diferentes, os métodos de avaliação são diferentes. Então, você precisa olhar para essas disciplinas, esse número X de matérias que você tem que cumprir, e aprender a dizer assim, olha, eu sei que vocês existem, mas essas duas aqui, elas são, pra mim, as mais importantes. Pra mim, elas são as que eu preciso mais me dedicar. E isso é basicamente o seguinte, você saber que se você vai gastar da sua semana 2 horas pra poder estudar aquela disciplina, pra fazer um trabalho daquela disciplina, você vai gastar muito mais para aquela que é a sua prioridade. E isso na prática é o seguinte, se para uma disciplina você lê os textos antes, imprime os textos, faz uma leitura ativa, tá anotando durante a aula, revisa as anotações, faz uma comentário, enfim, você faz tudo para essa disciplina, vão existir outras disciplinas e você simplesmente vai chegar na aula, vai anotar, vai revisar as anotações que você fez e pronto, você vai chegar para a prova com esse conhecimento e provavelmente você vai se dar muito bem. Porque essa disciplina, então você tem um pouco mais de facilidade com ela. Entende? O problema é a gente querer fazer tudo da mesma forma. Você querer ler os textos de forma ativa, imprimir todos os textos, revisar de forma X, fazer mapa mental, resumo, para todas as disciplinas. Porque isso é um tempo enorme que você precisaria ter para poder de fato conseguir fazer isso. A conta não fecha. Se você conseguir fazer tudo da mesma forma, como se fosse uma receita de bolo e aplicar para tudo, vai dar muito ruim, porque você não vai ter esse tempo para fazer tudo. Você vai simplesmente estar apagando incêndio, nossa senhora, tem muita coisa para poder fazer. Nossa, eu nem fiz isso da outra disciplina e hoje estou nessa aula também, vou ter que fazer, então você vai se sentindo uma bola de neve. É como se você estivesse descendo o barranco e as coisas foram ficando mais grandes, que ele vai te consumindo. Porque você está colocando para você mesmo uma exigência que é irreal, é impossível de ser feita. Então, o que me ajudou muito, demais, nesses 2 semestres presenciais que eu tive esse ano e estou tendo, é justamente olhar isso. Olhar para as disciplinas que eu tenho e dizer, olha, essas e essas são a minha prioridade. O resto, eu vou fazer o mínimo. Eu vou me dedicar? Sim, com certeza. Mas principalmente eu vou me dedicar durante o horário da aula e depois aqui, quando eu estiver fora da FMG, eu vou fazer o mínimo. Eu vou fazer só o que eu preciso fazer para passar naquela disciplina. Não vou ficar lendo os textos complementares, vou ficar lendo os textos parada por ouro. Enfim, vou fazer o mínimo para poder conseguir, de fato, chegar ao final com todas essas disciplinas. E para me ajudar ainda mais com isso, eu tenho uma planilha que a gente entrega para os nossos alunos da mentoria Rabiscos de Guia, que são 2 páginas em que a gente pede para o Rabisco colocar em ordem decrescente de prioridade quais são essas disciplinas que ele tem. Então, ele vai colocar desde a menos prioritária, desde a mais prioritária até a menos prioritária. Então, aqui tá, por exemplo, na primeira posição é que vai ser mais importante para ele, é que tiver no último lugar é aquela que ele vai simplesmente fazer o mínimo. E na segunda página é onde a gente coloca a descrição de como isso vai se dar. Então, nessa disciplina que é mais prioritária que você colocou na outra página, como que você vai estudar para ela? Você vai colocar
como vai estudar antes da aula, depois da aula, no final da aula e perto da prova. Depois, como você vai estudar, então, para essa disciplina que é menos prioritária. Talvez você só preenche 2 dessas linhas, que é durante a aula e antes da prova, por exemplo. E isso a gente pede para o Rabisky fazer com cada uma das disciplinas que ele cursa. E isso faz toda a diferença, porque é palpável. Você está em dúvida ali, por exemplo, na hora do seu despejo, para definir quais tarefas você faz ou não, você abre essa lista de tarefas, disciplinas prioritárias e olha, não, tudo bem. Se eu não fizer tal resumo, eu posso ficar tranquila porque essa disciplina não está no meu top 3 de prioridade. E esse esqueminha que a gente entrega, a gente sempre tem um resultado muito positivo. Porque quando a gente faz essa planilha, a gente consegue ter uma clareza muito grande sobre o que precisa ser feito e mais também do que não precisa ser feito. Porque essa é a lógica do essencialismo. A gente vai fazer menos, mas aquilo que a gente vai fazer, a gente vai fazer muito melhor. Esses dias eu estava escrevendo o capítulo 1 do Pequeno Manual Essencialista e eu peguei um diagrama do livro do Greg que falava justamente isso. Será que essas energias que você vai dissipando, estudando da mesma maneira em todas as disciplinas que não são iguais, será que essa energia ela vai para algum lugar? Ou você está indo andando 1 centímetro em todas as direções? Será que você poderia andar muito na direção certa? Na psicologia, isso ficou extremamente muito claro, porque a psicologia é uma área muito diversa. Então, assim, a gente tem aulas muito diferentes durante a semana, sabe? E você vai vendo que ao longo do curso, parece que essa lógica essencialista vai entrando nos estudantes, sabe? Você vê que no início ali, calorinho, você vai fazendo tudo de tudo. Você vai estudando para as mesmas disciplinas da mesma forma. Então, você vai fazendo assim, você vai estudando. É uma receitinha de bolo que você vai replicando para todas aquilo que você precisa estudar. Agora, nos períodos que você está mais avançando no curso, aí você vai vendo que as pessoas, elas vão realmente indo na aula, participando mais, estudando mais daquilo que elas mais se identificam. E isso faz todo sentido, isso não é uma coisa ruim. É uma coisa extremamente positiva, inclusive. Por quê? Porque o que ajuda uma pessoa fazer tudo de tudo, mas saber um pouquinho só de cada área? Você não vai conseguir depois atuar em todas elas. Porque você precisa realmente se especializar, entre aspas, numa área. Você precisa saber um pouco mais a fundo naquela área que você vai atuar. Você precisa saber, por exemplo, de uma área X, sendo que você quer realmente ir para a área Y? Sim, porque elas conversam um pouco entre si. Mas você não precisa se aprofundar nas 2 áreas, porque isso é impossível. Uma pessoa que sabe de tudo não sabe de nada. Você precisa se especializar, entre aspas, porque não é uma coisa, enfim, é uma coisa informal. Do curso mesmo, informal, tipo, não é especialização, uma pós, mas você precisa saber mais de uma área para poder realmente conseguir ter mínimas condições para atuar naquela área. E isso tudo tem a ver com o essencialismo. A gente tem que focar naquilo que a gente realmente quer. A gente precisa realmente andar muito, a gente precisa crescer muito naquela área que a gente escolheu, e nas outras a gente pode andar só um pouquinho. Mas se a gente ficar andando só um pouquinho em todas as áreas, no decorrer da graduação inteira, a gente não vai crescer demais naquela área, numa área específica. Então isso vai ser uma formação generalista demais, você não vai conseguir fazer nada com o seu diploma. Então o foco escolhe uma direção, escolhe 1 ou 2, no máximo, disciplinas prioritárias e foca nelas. E se para fazer isso sozinho, aí do outro lado, é uma coisa difícil, a boa notícia é que não precisa ser. No Projeto Rabiscos, a gente tem o nosso orgulho, que é a mentoria Rabiscos Te Guia. O serviço onde você vai ter o nosso acompanhamento para você ter um atendimento único, personalizado, individual, para a gente entender qual é a sua demanda e oferecer conteúdos para a gente te ajudar a pegar na sua mão e te guiar para um estudo mais efetivo e saudável. Vamos abrir 3 novas vagas no dia 29 de novembro e você é nosso convidado a dar uma olhadinha no formulário para entender mais como funciona e ter todas as informações. Exato, quero ver aí quem que vai ser esses 3 rabiscos, eles sortudo demais, porque são só 3 vagas, a gente não pode, nem damos conta de conseguir atender mais de 3 pessoas por vez. Então, eu, se fosse você, ficava bem ligado no nosso Instagram, nas redes sociais, porque assim que a gente liberar o formulário para inscrição, você coloca lá seu nome e garante sua vaga. Uma coisa muito curiosa é que a última turma que a gente abriu foi justamente em janeiro, porque depois que a gente voltou às aulas presenciais da FME, a gente não teve condição de abrir mais mentoria porque a gente estava em processo de adaptação. Então é uma coisa que a gente discutiu muito nos últimos meses. Como que a gente vai fazer para a gente dar
essa mentoria para esses 3 rabiscres de uma forma que seja sustentável, de uma forma que seja possível. Então é uma coisa que demorou realmente muito tempo. A nossa última turma foi em janeiro, início desse ano, e a gente realmente teve que adaptar, a gente teve que priorizar a mentoria para que ela seja feita. E se você gostou do essencialismo, se você sente que ele pode contribuir para sua vida, a boa notícia é que essa turma da mentoria vai receber como bônus exclusivo o pequeno manual essencialista, né? Eu já comentei que eu tinha escrito o primeiro capítulo e vai ser um manual para você aprender, para você ter alguns insights do essencialismo aplicado aos estudos. É um conteúdo que não tem por aí, porque ele foi criado, né, por mim e pela Karina a partir das nossas vivências. Não existe um livro, e você pode procurar, literalmente, joga no Google agora, essencialismo e estudos. Vai aparecer essencialismo e vai aparecer estudos, mas os dois juntos é uma criação do Projeto Rabiscos a partir das nossas vivências, a partir da nossa própria experiência de aplicar o essencialismo aos estudos. Porque foi muito doido mesmo o contato que a gente teve com o essencialismo. Porque o livro que a gente lê do Greg McKeown, que é o livro, assim, né? É o livro clássico do essencialismo. A gente não teve um foco direcionado para os estudos. O foco dele é muito corporativo. É então business. É business. Então ele vai trazer exemplos de reuniões, de gestão de pessoas, gestão de projetos. E é uma coisa que a gente viu muito potencial em trazer para os estudos. Porque são áreas que conversam entre si, mas que mesmo assim o essencialismo ele tem muita conexão com o que a gente já fazia, inclusive. Porque até então a gente fazia muito isso, a questão de entender que a gente precisa focar em certas disciplinas, entender que a gente não consegue direcionar a nossa energia para tudo que a gente quer fazer. Porque se a gente direcionar a nossa energia para todas as áreas, nenhuma delas de fato cresce. A gente já fazia isso há muito tempo, só que a gente não tinha nome para isso. Então o essencialismo ele veio justamente com isso. Qual é o nome que a gente pode dar para isso daqui? Esse último... Esse nem é bem um aprendizado, na real. Eu acho que é aquilo que a gente já sabe, mas aquilo que a gente sabe, mas não sabendo, entende? Aquilo que a gente... sei. Aquilo que a gente sabe conscientemente, mas a gente acaba dando aquelas deslizadas, sabe? Aquelas derrapadas. Que é a questão da comparação do perfeccionismo. Porque é o seguinte, pensa que a coisa mais aterrorizante para um perfeccionista é justamente você falar que ele não vai conseguir fazer tudo perfeito. É que a perfeição vai existir, mas só para umas coisas muito específicas. Para aquilo que vai ser o foco dele. No restante, ele vai ter que aprender a ser um pouco medíocre, entre aspas. E isso deve ser angustiante demais para uma pessoa perfeccionista. Porque eu sou pessoa perfeccionista também. E hoje tem ela um pouco mais controlada, um pouco mais, sabe, na rédea curta, entende? Tô segurando ela. E para mim foi muito estranho, desde que eu comecei a pensar nisso, sobre essa questão de ter um estudo um pouco mais... esperto, um pouco mais eficiente, e consequentemente ter que escolher algumas matérias para estudar melhor, que pra mim eu achava isso um absurdo, assim, porque a gente gosta de pegar uma formulazinha tá dando certo, né, entre aspas, mais ou menos certo, relativamente certo, tá suficiente pra gente poder passar, e a gente quer replicar aquilo ali pra tudo que a gente faz. E quando a gente chega nessa etapa do nosso estudo, assim, a gente pensa, nossa, eu não vou conseguir fazer tudo. E isso é muito angustiante pra quem tem essa questão do perfeccionismo, sabe? Porque a sua autoestima tá diretamente ligada ao que você faz e os resultados que você obtém. Se você não faz aquilo de acordo com o que você sabe que você consegue fazer, se você não faz o seu 100%, você sente uma merda. Você se sente, assim, o cocô do cachorro do bandido. Entende? Então, a gente precisa largar a mão do perfeccionismo se a gente quer, de fato, estudar de maneira mais eficiente e, consequentemente, mais saudável. Não dá pra você ser perfeccionista ao nível extremo e você conseguir pensar você conseguir aderir ao essencialismo para ter mais tempo para descansar. É uma coisa que não dá, gente. É impossível, as coisas não encaixam, entende? Então, a primeira coisa que você precisa pensar quando você quer ter um estudo um pouco mais eficiente é largar de ser perfeccionista, entender que as coisas não vão ter o mesmo nível de dedicação e não vão sair perfeitas. Essa condição de perfeição não é uma condição possível de ser alcançada. Não é possível e nem é uma coisa que a gente precisa perseguir. Se você nos seus estudos não consegue se dedicar, entre aspas, da mesma maneira em todas as disciplinas, é isso mesmo. Não tem como. Isso é impossível. Isso não quer dizer também que você precisa se acomodar. Então, beleza. Estou me sentindo muito satisfeito com meus estudos, mas sei que eu não vou conseguir me dedicar 100% para todos, então vou largar. Claro que não.
Bom senso. Bom senso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente precisa ter isso em mente, de que é impossível. Se você tem uma realidade que você trabalha, você mora longe, ou até mesmo que se você tem uma, entre aspas, se você só vive para estudar, é humanamente possível fazer tudo de tudo, porque é uma lista infinita. Não vão acabar materiais complementares. Você pode ler aquele livro, pode fazer fechamento, você pode fazer mil e uma coisas. A questão é, quais são as disciplinas que eu vou fazer isso daqui, que eu vou investir a minha energia e eu vou ter um bom retorno. Eu vou ter um retorno satisfatório que vai valer a pena fazer isso. Isso é de uma maturidade, de uma visão essencialista, de uma pessoa que enxerga que você não é só estudante, que enxerga a sua realidade, entende que ela é única. Assim, gente, impensável. Exatamente, eu acho que essa é a palavra, maturidade. Quando você chega no ponto da sua vida, dos seus estudos, da sua vida de estudante, vamos dizer assim, que você consegue enxergar isso, consegue achar essa ideia não tanto absurda, se você olhar pra ela assim, eu acho que isso tá meio certo mesmo, vou tentar pensar nisso. É realmente uma maturidade, sabe? Você vê que é onde a gente separa os bons dos melhores. Ai, lá vem. Sabe? Porque é realmente isso, é maturidade. Você saber que, assim, a minha energia, ela é limitada, o meu tempo é limitado, mas as tarefas são ilimitadas, são infinitas. Então, como é que eu vou fechar essa conta aqui? Eu vou ser esperto e vou otimizar meu tempo, é claro, vou me planejar, vou me organizar, mas, de um jeito ou de outro, esse meu tempo, ele é finito. Mesmo você organizado. Exatamente. Não vai mudar esse fato básico da nossa vida. Então eu preciso pegar dentro aquela lista infinita de coisas, pegar aquilo que de fato é mais importante. Eu não vou deixar de fora uma coisa que é importante. Mas outras tarefas que não são tão essenciais assim, elas vão ficar de fora mesmo e bola pra frente. Talvez daqui a uma semana, duas, eu vou conseguir fazer elas. Talvez nunca eu vou formar sem ter aquele texto, vou formar sem ter assistido aquela palestra online. E isso não vai fazer tanta diferença pra mim, porque elas não são essenciais. Com certeza. E nesse ponto aqui, a gente precisa falar sobre comparação. Inclusive, a gente recebeu uma mensagem, acho que um dia desses, perguntando a uma menina que queria saber se a gente tinha... Meninão, né? Que as pessoas têm nome, vou caçar o nome dela aqui. Acho que ela chama Alice. Alice mandou... Alice, não é? Enfim, a Alice mandou uma mensagem pra gente, falando que se a gente tinha algum texto, algum conteúdo sobre comparação. Então, ela queria saber basicamente o que a gente pensava sobre isso. E, gente, pode parecer que a gente chegou num momento da vida que a gente zerou todas as nossas preocupações, já zeramos tudo que a gente precisava fazer, mas não. Comparação pra mim até hoje é um problema. Nossa, eu lembro que sábado, quando a gente tinha saído com a Julinha, uma das coisas que eu falei com ela que tava me incomodando é isso, de que eu tava sentindo que eu não estava dando o meu máximo pra faculdade, de que eu tava vendo que tinha gente na minha sala fazendo muito mais do que eu. E ela falou pra mim, Karina, você sabe que você tá dando o seu melhor na condição que você tem. Você só pode se comparar com quem você já foi, com quem você é. Não tem jeito de você se comparar com uma pessoa que você não é. Porque essa comparação é uma comparação que só vai te fazer mal. Ela não vai te fazer bem nenhum. Porque ela é impossível, ela não vai te trazer nenhum insight legal, nenhuma decisão legal. Porque as coisas estão tão assim, deslocadas, é tão impossível você tentar se parecer com aquela pessoa, que é um esforço que não vale a pena fazer, sabe? Foi mais ou menos isso que ela me disse, e é isso que eu falo pra vocês aqui hoje. Cada pessoa é a melhor pessoa que sabe de si mesma. Então, a sua realidade é única. Você não pode ficar pensando assim, fulano faz muito mais que eu. Essa pessoa faz projeto de extensão, pesquisa, IC, optativa, e ela faz o cara na 4 e eu tô aqui na minha mísera optativa, projeto de extensão. Mas será que essa pessoa no seu lugar estaria fazendo mais? Será que você no lugar dela não estaria fazendo mais do que ela? O problema é você estar olhando para aquela pessoa na sua posição. O problema é esse, o lugar que você está olhando a pessoa. Porque geralmente também eu aposto que a pessoa que você está olhando, ela nem é tão maravilhosa assim. Ela nem é tão super girl assim do que a gente tá pensando, entende? Então o problema é do lugar onde a gente tá partindo pra fazer essa comparação. Você e outra pessoa é ela mesma. Tentar se punir, tentar ficar, sei lá, triste, mal consigo mesmo, por não ser aquela pessoa, é a coisa mais estúpida que existe nesse mundo. Que você não é. Você não é aquela pessoa, exatamente. Então, comparação é a maior furada que existe e que pode existir nessa face da Terra. Porque ela não leva a lugar nenhum. Eu lembro que já escrevi isso no meu diário, já conversei com várias pessoas sobre isso, já falei sobre a terapia. Mas é uma coisa que a gente está o tempo inteiro conversando sobre isso. A gente pode falar a vida inteira sobre comparação e ela ainda vai ser um problema a vida inteira. Então, eu acho que o que é importante é assim que a gente sentir que a gente está nos comparando com outra pessoa, a gente dá aquele pisar no freio,
sabe? E nos dá aquele alerta, tipo, opa, olha só pra onde você tá caminhando. Será que é esse mês que você quer? Será que isso é o certo? Será que você é justo com você mesmo? Exato. Porque uma coisa é você pensar assim, olhar pro seu plano, olhar pra sua semana e pensar assim, nossa, o que eu poderia ter feito de melhor? Será que aquela atividade que eu fiz realmente fiz da melhor forma? Será que eu precisava ter feito aquela atividade? Será que eu poderia ter estudado de outra forma para aquela disciplina? Isso é uma coisa. Agora, você olhar para aquela pessoa e pensar assim, nossa, ela fez isso. Ela fez aquele resumo maravilhoso ditado. Nossa, ela tem reunião agora de projeto. Provavelmente deve ser aquele projeto que a professora é maravilhosa, que eu sempre quis ter uma oportunidade com ela. Isso não faz diferença nenhuma, sabe? O problema é que a pessoa que você admira, que você se compara, ela provavelmente se compara com outra pessoa. Isso é um ciclo que não acaba. É um ciclo que faz todo mundo adoecer, não leva ninguém a lugar nenhum. Então, o próximo pensamento que você tiver de se comparar com uma pessoa, você já logo para ele e vai pensar em outra coisa, fazer outra coisa que faça mais bem pra você. Lembra que o outro é o outro e você é você. E com isso, conversando sobre comparação, a gente termina o episódio 5 do nosso podcast e gostaria de te perguntar: o que você sente? Qual foi o impacto das aulas presenciais na sua vida? Não deixe de contar pra gente ou aqui nos comentários do YouTube ou no nosso direct, que a gente vai ter um prazer em te escutar. Um beijo, Rabisque. Até o episódio 6, daqui a 15 dias. Tchau, tchau, gente. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau, tchau.